No ar, o podcast Domésticas. Entre o que parece invisível e o essencial, da casa grande ao quarto de empregada, ecoa o cuidado que sustenta o Brasil. O podcast Domésticas é uma iniciativa do curso de qualificação social e profissional no ABC, Trabalho Doméstico, Trabalho Mais que Decente, vinculado ao FABC e financiado pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio do programa Manuel Quirino, em parceria com a FENATRAGE. Um espaço de memória, luta e valorização do trabalho doméstico. Afinal, trabalho doméstico é trabalho mais que decente. Iniciamos esse episódio com o quadro Mulheres Tecendo Histórias, relembrando a história de lideranças da categoria. Hoje, no quadro Mulheres Tecendo Histórias, relembramos a trajetória de Mirtz Renata Santana de Souza. Em 2020, em meio à pandemia, Mirtz trabalhava como trabalhadora doméstica no Recife e precisou levar o filho, Miguel Otávio, de apenas 5 anos, para o trabalho, já que as creches estavam fechadas. Enquanto cumpria a ordem da patroa, passeava com o cachorro da família, Miguel ficou sob os cuidados de Sari Cortez Real, ex-primeira-dama de Tamandaré. O menino chorava pedindo pela mãe. Sari, em vez de acolhê-lo, colocou Miguel sozinho dentro de um elevador, sem qualquer proteção ou acompanhamento. Ele chegou até a área de máquina do prédio e, minutos depois, caiu no 9º andar. Um menino negro, filho de uma trabalhadora doméstica, teve a vida interrompida por negligência e descaso. A Justiça reconheceu a responsabilidade de Sari. Em 2022, ela foi condenada a 8 anos e meio de prisão por abandono de incapaz, com resultado em morte, mas segue respondendo em liberdade. Em 2024, a pena foi reduzida para 7 anos e até hoje a família aguarda uma decisão definitiva. Para Mirtz, cada audiência, cada recurso é uma ferida aberta. 5 anos depois, Mirtz segue sem ver a justiça ser feita de forma plena, mas apesar da dor, ela não parou. Transformou seu luto em luta, decidiu ingressar no curso de Direito ainda em 2020, para conhecer as leis de combate à injustiça, e neste ano de 2025 apresentou seu trabalho de conclusão de curso sobre escravidão contemporânea, recebendo a nota máxima. No TCC, Mirtz utilizou como exemplo casos de Madalena Gordiano, que viveu 40 anos em situação análoga à escravidão, e de Sônia Maria de Jesus, mantida escravizada por 37 anos por um desembargador em Santa Catarina. E com coragem trouxe também sua própria história, refletindo sobre como o trabalho doméstico ainda hoje carrega marcas de escravidão e tantas violações de direito. Foi muito difícil, mas o que me impulsionou foi ao meu filho. Concluo esse curso por ele, disse Mirtz. Hoje Mirtz trabalha como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa de Pernambuco e atua em movimento antirracista. Sua trajetória é um exemplo de resistência. Ela nos lembra que a luta por justiça não é só dela, mas de todas as mulheres negras, de todas as trabalhadoras domésticas, de todas as mães que exigem que suas crianças sejam vistas e respeitadas. Encerramos essa história com memória de Miguel. Em sua homenagem, foi criada a lei conhecida como Lei Miguel Otávio, que estabelece medidas de segurança obrigatórias em edifícios com elevadores, determinando que as crianças menores de 12 anos só possam utilizá-los acompanhadas de um adulto. Uma legislação que busca evitar novas tragédias e que carrega em seu nome a lembrança de um menino que jamais será esquecido. Narrada pela cursista Mônica Rosa do Nascimento. No episódio de hoje, a gente conversa sobre um tema que carrega história, luta e transformação. O caminho de trabalhadoras domésticas e de suas famílias até o Enem e o ensino superior. Para começar esse bate-papo, recebemos Matilde Ribeiro, professora universitária, assistente social e ex-ministra da Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial. Ela traz uma reflexão fundamental
sobre o papel das políticas afirmativas no acesso das trabalhadoras domésticas ao ensino superior e sobre a educação como agente de transformação. Matilde, pensando, que o trabalho doméstico ele é realizado, em sua maioria, por mulheres negras, que medidas e políticas públicas você considera essenciais para conseguir romper esse ciclo? Bom, é preciso entender que as mulheres negras, elas estão majoritariamente nesse setor, mas elas também estão espalhadas pelo mercado de trabalho, principalmente em funções desqualificadas, né? E, enquanto trabalhadoras, nós pensamos que o direito às políticas públicas ele é o primeiro passo. Então, pensar em habitação, educação, saúde, trabalho, cultura, é um pacote, né? Então, acompanhando a organização da FENATRAD, né, da Federação Nacional do Trabalho Doméstico, das trabalhadoras domésticas, dá para ver que elas estão inseridas no contexto de luta da classe trabalhadora e algumas questões são específicas, né? Por exemplo, elas colocam a necessidade de investimento em habitação. Por quê? Quando moram no emprego, o quarto da empregada doméstica é aviltante, né? O tamanho, a condição de instalação, é tudo muito precário, né? Que tira a mulher de uma situação de conforto, de vivência em igualdade. Então, a habitação, além do trabalho, além do salário, além das melhores condições de trabalho, a habitação é um item importante que é defendido a longas datas. Sim. E que políticas públicas ou iniciativas, poderiam ser realizadas nesse âmbito da habitação, pensando especificamente nas trabalhadoras domésticas, né? A gente tem o caso da Creuza, que teve uma habitação, específica para trabalhadoras domésticas, na Bahia, se eu não me engano. E a senhora poderia comentar sobre outras iniciativas que existem ou então alternativas futuras nesse âmbito? Dá para nós entendermos que os programas de habitação popular poderiam, como aconteceu na Bahia, com negociação com o governo do Estado, poderiam ter uma porta de entrada para esta categoria, considerando a sua especificidade, né? E aí, independente do formato dos programas, porque existem vários formatos. Não requer uma habitação exclusiva, né? Mas sim a inserção na política habitacional para pessoas de baixa renda. Perfeito, obrigada. Matilde, você foi a primeira da sua família, a ingressar no ensino superior. E pensando, que hoje em dia a gente ainda tem uma baixa presença, de jovens negros na universidade, que medidas, políticas públicas, que passos ainda são necessários para ampliar a presença dessas pessoas na universidade? A luta pela educação como um direito cidadão, ela é antiga, é secular no Brasil, né? Quando nós voltamos ao período escravocrata, nós identificamos que muitos grupos, muitas formas organizativas já priorizavam a educação, né? E isso passa ao longo dos tempos e hoje o movimento negro brasileiro, por exemplo, soma-se às lutas da categoria de professores, de estudantes, a luta por educação pública, gratuita e de qualidade. Esse é o ponto de partida. E nas últimas décadas, nós estamos vivendo a implementação das cotas nas universidades, né? As cotas sociais
e raciais. Isso mudou em muito a cara da universidade brasileira. Então, a continuidade das cotas deve ser existente enquanto houver necessidade, mas as cotas são transitórias, né? E, além das cotas, nós temos que pensar na permanência, na mobilidade, no financiamento educacional, né? E também recente, com a revisão da lei de cotas, a ampliação das cotas para pós-graduação, o foco para as comunidades de quilombos, tudo isso vai transformando a política educacional mais inclusiva. Isso é extremamente importante. Sim, cota para docentes também, Sim. Representatividade em todos os âmbitos. Sim, com certeza. A UFABC é uma das pioneiras nisso, né? É bem importante. Perfeito. E, além de ser professora, né, doutora, você também é poeta, né, poetisa. E eu queria comentar um pouquinho, né, de um dos seus poemas que comenta sobre a mulher negra ser dona de si, né? E eu queria saber, assim, como que a mulher negra pode, de fato, ser dona de si e qual que é o papel da mídia nesse processo? Sim. Olha que esse poema eu fiz antes da música da Isa, viu? Dona de mim. Mas tem a ver, Sim, uma com a outra. O poema, ele é comprido, né? Mas ele tem uma pegada que é entender que o racismo, a exclusão por gênero, por classe, vai colocando alguns setores da sociedade nos cantões. E a mulher negra é um dos alvos, né, dessas discriminações. E o poema, partindo daí, ele puxa para entender que a mulher negra, através da sua labuta individual e coletiva, ela vai forjando caminhos para a alteração dessa situação, né? Então, é muito importante que nós possamos ver a mulher negra como uma pessoa que tem capacidades, e o que falta são oportunidades. Sim. Né? E a partir de oportunidades no campo da política pública, no campo dos estudos, do trabalho, vão se abrindo horizontes, né? Então, o poema anuncia esses horizontes, né? Dizendo assim que tem uma luz no fim do túnel e que nós devemos percorrer essa luz para encontrar lugares de maior respeito e de maior investimento nas nossas potencialidades na sociedade. Esse poema em particular, ele traz também sobre a questão do trabalho doméstico muitas vezes passar de geração para geração, né? E como que você vê essa questão hoje e que medidas também a gente consegue adotar para que isso não se repita, né? Para de fato quebrar esse ciclo que muitas vezes é intergeracional. Trabalho e educação são sempre estruturantes, né? Então, hoje em dia, século XXI, nós já podemos encontrar situações em que mãe, tia, avó foram empregadas domésticas e a pessoa jovem nessa geração já tem outras oportunidades, né? O que comprova que a educação transforma, né? Então, é muito importante. Aqui, via o projeto aqui da UFABC, com as trabalhadoras domésticas, nós fizemos, já está na 3ª edição, nós fizemos uma live cujo nome é Mães Trabalhadoras Domésticas, Filhas e Filhos Doutores, né? Apontando para essa necessidade de ruptura. Se hoje nós já identificamos essa mudança, o desejo é que ela se amplie cada vez mais. Perfeito, obrigada.
As perguntas que eu tinha preparado, elas foram todas respondidas. Eu queria saber se você queria fazer um comentário adicional, ou então deixar um recado para quem está assistindo. Sim, a sociedade tem que se ater mais ao processo organizativo, né, dos setores que vivem discriminações. E as trabalhadoras domésticas têm tido crescente organização na sociedade, né? Acompanhando aí a luta da FENATRAD, nós identificamos isso. E uma questão particular desta luta é que muitas das mulheres do sindicalismo doméstico se despertaram para buscar os bancos escolares como saída. Então, muitas delas construíram o caminho, a condição de terminar o segundo grau, ou mesmo terminar os anos iniciais, que pararam quando criança e não tiveram condição de estudar na adolescência e também na vida adulta. Muitas delas vão estudar depois que os filhos crescem, depois que ou se aposentam, enfim, são várias situações, mas há uma busca permanente delas de maior conhecimento e o conhecimento como forma de inserção na sociedade. Perfeito, obrigada. Matilde, conforme a professora Matilde comentou, né, as políticas afirmativas foram conquistas históricas que transformaram o acesso ao ensino superior no Brasil. E aqui na UFABC não é diferente. Então, o ingresso na universidade ele acontece, né, por meio da prova do Enem, né, e após a realização da prova, você pode cadastrar sua nota no SISU, né, que é um sistema unificado para estar concorrendo aos cursos, né? E no momento da sua inscrição, você pode optar por diferentes modalidades, né, de concorrência, sendo que 50% das vagas elas são reservadas a alunos que cursaram o ensino médio em escolas públicas. E aí, dentro desse percentual, a gente tem várias categorias. Então, a gente tem diferentes modalidades, né? Como, por exemplo, reserva de vagas para PPI, né? Que são pessoas pretas, pardas e indígenas. Reserva de vaga para estudantes de baixa renda, para pessoas com deficiência. E de forma pioneira, né, a UFABC também possui vagas específicas, né, para pessoas trans e pessoas refugiadas. E além, né, do modelo convencional de ingresso pelo SISU, no ano passado a UFABC lançou mais uma modalidade de ingresso, né, que é pelo programa PROEP ABC, que é um programa criado exclusivamente, né, para estudantes de escolas públicas da região do Grande ABC. Então, fortalecendo, né, o vínculo da universidade com o território. E, além disso, né, também existem outras modalidades, né, de ingresso. Então, a gente tem vagas olímpicas, né, que são destinadas a estudantes premiados, né, em Olimpíadas científicas e competições do conhecimento, né, que também tem um edital próprio, né, que essas vagas não são concorridas pelo SISU, por exemplo. E a gente vai conversar agora com a Andrea, né, que ela participou do curso de qualificação social e profissional. E esse foi o pontapé, né, para ela retomar os estudos, né? Então ela está fazendo um cursinho pré-vestibular para estar prestando a prova do Enem. E vamos conversar também com o filho dela, Lucas, que já estuda aqui na UFABC. E a gente vai entender um pouquinho da trajetória deles, né? Como que está sendo esse processo de vestibular, como que é estudar aqui na UFABC. Bom, pessoal, para começar, eu queria que vocês se apresentassem, né? Então, André, como que você conheceu o curso, né, das domésticas da UFABC? Onde que você mora? Quantos anos você tem? Aquele climinha bem de primeiro dia de aula mesmo. Eu me chamo Andréia, tenho 50 anos. Eu nasci em Leopoldina, Minas Gerais, mas moro em São Bernardo há 49 anos, né? E eu moro ali perto mesmo da UFABC, no bairro chamado Vila Marlene. E meus filhos brincaram ali na infância, onde agora está construída a faculdade. E do curso eu descobri por uma sobrinha que viu, né?
E aí ela me passou pelo WhatsApp, né, falou: "Ó, tia, se inscreve que o curso parece ser legal". Foi aonde eu me inscrevi, não me arrependo, foi muito bom, aprendi muitas coisas, tenho que agradecer a professora Penha, professor Naruti, e hoje eu estou aqui, agradeço a eles, né, e quero te agradecer também, Ingrid, por ter me convidado para É um prazer participar. receber você aqui. E a gente está aqui também, né, com o Lucas, que é filho da Andréia, que estuda aqui na UFABC. Eu queria que você se apresentasse também, Lucas, contasse, né, da onde que você é, como você conheceu a UFABC, que curso que você faz, conta pra gente. Então, meu nome é Lucas, basicamente eu sou filho da Andrea e do Orlando, neto da Dona Elisa e da Dona Flora também, eu acho importante ressaltar. Eu vou fazer uma breve autodescrição para quem não estiver acompanhando o vídeo. Eu sou um homem loiro, de 1,74 m, 75 mais ou menos. Uso óculos, não uso barbas e nem bigode, essas coisas. E possuo olhos claros também. Eu acho que é basicamente isso. Eu nasci em São Paulo, mas morei a vida toda basicamente do lado de onde fica ali a UFABC de São Bernardo. E... Que curso que você faz na UFABC, como você tá. escolheu a UFABC, como que você chegou até aqui? Então, minha trajetória é meio bagunçada e confusa, assim, porque eu estudei no ensino médio no Colégio Termomecânica, né? E aí, basicamente, eu acabei o ensino médio, no primeiro ano da pandemia, não sabia muito o que eu queria da vida. Acabei prestando o Enem e a FUVEST e acabei não tendo um desempenho tão bom, né, no Enem. E aí eu não passei no BCH da UFABC, que era o curso que eu queria fazer, assim, porque era mais perto de casa. E aí, por, tipo, alguma coincidência, eu passei na FUVEST, que eu considero mais difícil, mas na época, não sei. E eu fui cursar Gestão de Políticas Públicas na EASH, né, que é a USP Leste, que fica um pouco longe de casa, assim, e era meio complicado, assim, de ir, assim, tipo, demorava umas 2 horas. E, foi mais ou menos isso. Aí, cursei uns 2 anos e meio, quase 3 anos de políticas públicas na USP. Acabei me interessando muito pela área de psicologia, lendo Freud e outras coisas que também são da área de saúde mental e tal. E aí eu decidi que... Aí foi o momento que eu tranquei a USP, né? E tentei fazer uma transferência interna para o curso de psicologia da própria USP, só que acabei não sendo aprovado nesse processo seletivo. E eu tirei um ano para estudar pro Enem e para a FUVEST de novo, para prestar de novo o vestibular, que foi o ano passado, né? 2024. E aí nesse processo também não fui aprovado na USP também, aí no curso que eu queria, que primeiramente era psicologia. E aí eu decidi então que eu viria para a UFABC, que é do lado de casa, no caso, fazer neurociência mesmo. Mas aí, como eu tenho bastante afinidade pela área de exatas, como também de humanas, aí eu vou fazer o BCIT. E aí foi assim, aí meio que por acaso também vim para a UFABC, mas estou muito satisfeito com a minha escolha. Tô gostando muito do curso também. E você, Andréia, né, você participou do curso de qualificação social e profissional no ABC, né, trabalho doméstico, trabalho mais que decente. E como que foi essa experiência, né? Se você puder comentar um pouquinho como é que foram as aulas do curso, o que você aprendeu, o que você leva dessa trajetória? Então, primeiramente, me veio, né, a minha família, né, porque conta, né, minha avó, né, era descendente de escravos, minha mãe foi empregada doméstica, então o primeiro impacto foi esse, né, reviver tudo aquilo lá atrás. E da trajetória foi despertando, né, o que estava ali adormecido, né, foi despertando, e assim, a professora Penha, ela orientava a gente, o professor Naruti, tinha umas dinâmica bem legal, usavam também música, né, a gente escutava música, muitas músicas, né, tocava a gente, e foi muito bom, tanto que me despertou, né, a vontade de voltar a estudar, de prestar, né, o Enem,
esse ano eu vou prestar. E aí também foi incentivo do Lucas, né? O Lucas já vinha há um tempo, né, falando. E esse ano, bem no começo, falou: mãe, vamos, se inscreve. E eu fiquei ali, redio, não queria. Mas aí chegou um certo ponto que, né, com a ajuda lá da Penha, do Naruto, eles me incentivaram. E aí eu falei: não, fui lá e me inscrevi. Nos últimos dias, assim, consegui me inscrever. E aí eu estou fazendo o cursinho, né, do FBC com o Pedro. Aí tem as meninas também da redação, e eu estou gostando muito. Também me inscrevi também num curso, né, Colmeia, que também é bem legal, estou aprendendo bastante. Tanto que hoje eu tive aula, né, de matemática, foi ótima. A de redação também foi também bem gratificante. Então, eu tenho que agradecer, né, o pessoal. E agradecer o espaço, né, que a gente está, né, desfrutando, né, muito bom. Foi muito bom eu entrar, né, na faculdade para fazer esse curso, porque ele abriu as portas. Porque a gente não tem, a gente não imagina como é estar dentro da faculdade, de estar ali com o pessoal te trata muito bem, o pessoal sempre me tratou bem, é aluno, os funcionários. Eu fui na biblioteca, fui bem recebida, sabe? Lá no refeitório também, o pessoal bem bacana. Então, agradecer todo mundo. Foi muito bom, abriu, assim, bastante meus caminhos. E aí eu comecei também a ler, né, também, que ajuda também a gente, e assistir também, né, tem mais informações, procurar mais site, procurar coisas para ampliar, né, nossos conhecimentos. Eu queria saber, então, do cursinho que você está fazendo, né? Como é que você ficou, você conheceu esse cursinho? Como é que faz a inscrição, quem tiver interesse? E também o curso é gratuito, né? Aqui na UFABC, presencial. Como que tá sendo essa experiência de fazer um cursinho preparatório? Então, tá sendo bem legal. Para te falar, eu fiquei fuçando no site até achar lá que tinha, né, esses cursinhos, que é os próprios alunos, né, que dá as aulas. E assim, bem legal. As minhas que eu estou fazendo é presencial, né, que eu estou fazendo redação em matemática, mas eles têm um cursinho que começa no início do ano, que aí faz a inscrição já em janeiro, começa as inscrições. E eu também estou acompanhando porque, né, se eu não conseguir passar agora da Vai próxima, eu conseguir passo, porque eu vou sim. fazer o cursinho de novo. Mas é bem legal. Eu fiquei procurando, aí entra, eles te dão, né, tudo ali, né, eles te orientam, né, para você fazer a sua inscrição e aí você conseguir, né, a vaga, eles te orientam tudo certinho. Aí eu tô aqui na UFABC, né, de Santo André, fazendo aqui os cursinhos, eu sou de São Bernardo, mas está valendo a pena. Tá muito gratificante mesmo. Tô aprendendo bastante. E como tá sendo, né, voltar para a sala de aula depois de tanto tempo, né? Você comentou que já faz um tempinho que você terminou o ensino médio. Como que tá sendo, né, também conciliar os estudos, né, com a rotina, né, de ser mãe, todos os cuidados, né, os afazeres que já tem no dia a dia. Como tá sendo? Então, tá sendo difícil, não vou mentir, é difícil, porque eu terminei faz 20 anos, né, quase 20 anos, né, o colegial, e eu também não tive interesse de ir atrás de ler, nem procurar nada. Então, com o curso é que me motivou a procurar de novo, né, a estudar. E, assim, em casa, meus filhos me ajudam, né, e aí eu tenho o Lucas que me ajuda na hora que eu vou estudar na parte de redação, matemática é o Vinícius, e assim, os afazeres de casa também, eles me ajudam, né? O Vinícius também me ajuda bastante, aí quando eu estou estudando, ele fala, não, agora é sua vez de estudar, fica calma aí, fica quietinha, e me ajuda, lava a louça, varre a casa, o Lucas também me ajuda bastante, aí eu tenho mais dois, né, que é o Otávio e o Leonardo, eles trabalham fora, mas quando é de sábado e domingo também todo mundo pega para limpar a casa, faz um mutirão. E aí é onde eu consigo, né, aquele tempo livre, né, para mim ficar ali estudando. Igual agora o cursinho que eu me inscrevi, o último, que é o Colmeia, todo sábado começa às 8 horas da manhã e vai até 4 horas da tarde. E assim, você tem que tirar aquele tempo e ficar ali, né, estudando. E tá assim, tá sendo bem legal, assim, apesar dos perreios, mas tá bom. Eu não posso reclamar, graças a Deus,
Se Deus quiser, eu vou passar no Enem. E com a minha força de vontade também, né? Vai sim. E qual curso que você pretende fazer? Você já tem alguma ideia? Você quer estudar aqui na UFABC, em outra faculdade? Quais que são os seus planos? Então, eu quero fazer uma licenciatura, mas agora ainda não sei se é pedagogia ou história, porque agora eu comecei a estudar, estou gostando de história, estou gostando de geografia, estou gostando de tudo. Então, vamos ver, quando chegar, né, para escolher, vamos ver o que que eu vou escolher. Mas eu quero estudar aqui na UFABC e também, né, junto com meu filho, né, ele participando comigo, mas eu vou conseguir. Vai sim, vai dar tudo certo. E eu queria saber de você, Lucas, né? Você comentou um pouquinho sobre como que foi esse processo do vestibular, né? Eu queria saber se você tem alguma dica de estudo, se você quiser comentar como foi esse processo. Assim, como quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, basicamente começou a pandemia e eles adiantaram as férias no meio do ano, se eu não me engano, para março ou abril, alguma coisa nesse sentido. E aí eu, como tava em casa, e aí depois desse período começou, tipo, todo o lockdown e tal. Aí eu comecei a estudar pro Enem, né? Porque a minha escola tem, tipo, bastante foco, assim, né? No vestibular, no terceiro ano do ensino médio. E aí eu comecei a pegar as apostilas, né? Que a própria escola dava. Se eu não me engano, eu também assinava uma plataforma, o Descomplica, né? Na época, então eu assisti algumas videoaulas também aí junto com isso. Mas basicamente estudava pelas apostilas do próprio material didático, assim, né? Eles davam no terceiro ano, além do material do terceiro ano, eles davam um material de revisão de todo o ensino médio. Eram duas apostilas por disciplina, né? Então tinha duas histórias, duas de matemática, que só tinham tinha todo o conteúdo de revisão de uma maneira mais resumida, né? Para você se preparar pro vestibular. Então, a minha escola tinha bastante esse foco, assim, era bastante forte nesse sentido. E aí, basicamente, tinha também alguns simulados, né, que a escola fazia online do Enem. Tipo, teve uma época também que tinha alguns simulados da Unicamp, FUVEST. E aí, mas aí era opcional o aluno participar. Eu acho que no meu ano não acabei não participando. E aí também tinha, a gente fazia bastante redação, e minha professora de português era, tipo, uma das melhores, assim, professoras tipo, a Marilene, nossa, ela é muito boa, assim. E ela sempre pegou bastante no meu pé, assim, eu nunca fui bem em nenhuma redação dela. Sério? E aí, eu acho que a redação que eu fui melhor, talvez eu tenha tirado 7, e era o modelo FUVEST. Aí foi meio que eu fiquei um pouco mais confiante, assim, já. Tá bom, eu não sou bom em redação, mas na FUVEST talvez eu consiga ir mais ou menos para conseguir passar no curso que eu quero. Então, acho que isso é importante também. Eu acho que essa percepção de como você se sente em relação a si mesmo perante a prova, sabe? Então, tipo, uma autoconfiança, você não se sente tão ansioso durante a realização do exame, é muito importante, assim. Até, tipo, esse ano, eu acho que, se eu não me engano, eu vi uma notícia, assim, que a FUVEST estava contratando alunos de psicologia para acompanhar os alunos durante a realização da prova mesmo. Tipo, reparar se tem algum aluno com sinais de ansiedade ou pânico, tentar acalmar o aluno, fazer algum tipo de exercício de relaxamento, de regulação emocional, para tentar, tipo, ajudar nesse aspecto de saúde mental. Porque é algo que pega bastante, assim. Eu acho que o Enem não é nenhuma prova de testar o conhecimento. É uma prova de resistência, é uma prova que você tem que sentar lá, ficar calmo, tipo, ler todas as questões com atenção, tentar responder tudo, fazer a redação muito bem feita e fazer com bastante calma, assim, porque não é uma prova tão conteudista como a FUVEST, né? Mas é mais uma parte da interpretação e um senso crítico, assim, que o Enem tá avaliando. Então, nesse sentido, acho que a saúde mental, assim, pega bastante e é algo que a gente deveria dar mais atenção, tipo, para os jovens e que prestam
o exame, assim. Eu acho que a sociedade põe muita expectativa e muita pressão, tipo, você tem que fazer o Enem logo quando você sai do ensino médio, saber o que você quer da vida, e se você não passar na faculdade é o fim do mundo. Mas, eu acho que é assim, tipo, começando uma nova faculdade com 22 anos de idade, assim. Apesar de, tipo, alguns primos falarem, nossa, você já tá velho pra começar uma faculdade nova, Ah, que isso. você vai terminar a faculdade com 27 anos, nossa, mas, tipo, não, né? Tipo, eu pretendo continuar estudando enquanto, assim, tipo, for algo prazeroso pra mim, tipo, continuar, tipo, num curso de graduação, pós-graduação, assim, porque é algo muito bom, assim, estudar, tá numa sala de aula. Você tem contato com muitas pessoas, com várias realidades, com muitos conhecimentos, então é muito interessante. E como que é pra você, assim, né? A sua mãe comentou que você incentivou ela, né, a se inscrever no vestibular. E como que é pra você ver que agora ela tá, né, que ela fez o curso aqui na UFABC, né? Ela foi aluna da UFABC e que agora ela tá se preparando também para fazer uma graduação. Como que você incentivou ela nesse processo, tá? E como que você tá acompanhando ela, ajudando nas redações, né? Como que tá sendo esse processo também? Assim, eu acho que o que me motivou a motivar ela, eu acho que tá meio redundante a fala, mas assim, o que eu vejo assim é que ela foi mãe muito jovem, né, com 20 anos de idade. E aí ela teve 4 filhos, né? Eu sou o mais novo, né? Acho que você me teve com 28 anos de idade. E aí eu era uma criança um pouco difícil, assim, de lidar, né? Muito bagunceira, arteira. Até tem umas histórias que me contam que eu ficava... Minha avó gostava muito de acender várias velas, assim, tipo, pra santos, essas coisas, assim. E eu gostava de ficar apagando as velas. Acho que era por isso que vários espíritos puxavam o meu pé, assim, de noite, né? Que eu tava atrapalhando deles acharem os caminhos deles, mas... Não sei o que dava na minha cabeça, eu era uma criança muito arteira e eu fazia isso, assim. Até teve uma vez que chamaram um amigo dela e falaram que ele trabalhava na polícia e colocaram no carro pra colocar medo, assim, no carro dele e falou que era a viatura da polícia, não foi? Não? Não lembro. Não lembro, mas você que me contou, Tá, vai. Então foi basicamente assim. Então ela, toda a babá que ela colocava pra cuidar de mim, assim, não aguentava uma semana. E aí, basicamente, eu acho que foi um dos motivos pra ela não continuar estudando, eu acho. Mas a fazer um curso de graduação é muito importante, assim, e até, não sei nem, tipo, pra desenvolver uma atividade laboral ou trabalhar numa área, mas um próprio desenvolvimento cognitivo, não sei se tipo, porque você continuar estudando, você fortalece suas conexões neurais, falando como aluno Sim, de neurocientista. neurociência. E basicamente é um fator muito importante protetivo para você lidar com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, demência, porque, não sei se eu não me aprofundei tanto nisso, mas eu tava escutando um relato de uma amiga na minha faculdade de psicologia também. E ela tava falando que a avó dela é uma mulher, acho que com 80 anos, idosa, assim, tava começando o quadro de demência. E ela tava comentando de como isso também é influenciado pelas mulheres não cursarem, tipo, um curso de graduação ou não continuarem estudando e só ficarem, tipo, trabalhando em serviços domésticos, basicamente. E que isso, tipo, não lerem ou, tipo, que é a realidade da maioria das pessoas, tipo, no Brasil, que é um país que lê muito pouco, acaba sendo um fator que aumenta a possibilidade da pessoa desenvolver um caso de demência e um quadro degenerativo, né? E é basicamente isso, né? E eu acho que ouvindo esses relatos, eu acho que eu achei importante ela voltar a estudar. E é algo muito bonito, eu acho, estudar, você ter contato
com vários conhecimentos e, não sei, eu acho muito, eu fico muito feliz, assim, quando eu tô numa sala de aula, vendo um professor ensinar uma coisa que eu não sei, com colegas também que compartilham experiências de outras vivências também. Então, eu acho muito bacana, assim, a universidade. Acho que é mais ou menos por causa disso, assim. E, Andréia, pensando, né, que ainda tem muitas mulheres que às vezes têm esse desejo, né, de estudar, mas às vezes fica com receio, ou então, como até o Lucas comentou, né, às vezes acha ai, que tá velho para estudar, né, não tem idade para isso, a gente sabe, mas que mensagem você deixaria, né, para essas mulheres que de repente têm vontade de voltar a estudar, mas tá com algum receio? Então, não desistir de si mesma, né? Ir à luta, estudar, trabalhar, a gente já trabalha bastante, né? E a gente tem que confiar na gente. Falar, não, eu vou conseguir, já consegui e tô aqui. Que, né, já estamos um pé, né, dentro da faculdade, né? Falta o outro. E é muito importante a gente ter autoconfiança, né? Esse curso, né, da empregada doméstica, me motivou bastante e voltar, porque assim, eu parece que eu fiquei adormecida 20 anos numa caixinha, que ficou ali. E a hora que abriu, né, aí Agora florou, não volta né? mais. É o universo, né, basicamente. E assim, agradecer, né, a PEN, o Naruto, por essa oportunidade. E é muito gratificante. E a pessoa não pode desistir de si mesmo, né? Porque assim, na minha família, a minha mãe não estudou. Ela começou a trabalhar com 9 anos. A minha avó também não. A avó não tinha também nenhum estudo, né? E assim, meus tios que já faleceram também não tiveram estudo, porque não tiveram oportunidade. Então, quando a gente consegue essa oportunidade, a gente tem que abraçar e ir em frente, de um jeito ou de outro, né? Não deixar, né, de ir atrás dos sonhos, não. Né? Que aí a portinha já está aberta, agora vamos embora. Sim. Ai, perfeito, muito lindo esse relato. E agora eu queria saber de você, Lucas, como que está sendo a sua trajetória na universidade até o momento, né? Se você conseguiu participar de algum projeto de extensão, pensando também em questão de permanência, né? A gente tem aqui na UFABC, muitas vezes as pessoas falam assim da falta de acolhimento, ou muitas vezes até mesmo da falta de políticas públicas, de políticas de permanência, né? Pensando em pessoas que foram o primeiro da família a ingressar na universidade. Como que tem sido essa trajetória para você, assim? Você enfrentou alguma dificuldade nesse quesito? Eu recebo o auxílio da universidade, a, tipo, a bolsa Permanência? de permanência, e ajuda bastante no quesito financeiro e tal. Mas a UFABC peca muito em políticas de permanência e o movimento estudantil fala bastante disso. Não vou inventar a roda aqui, mas não tem moradia estudantil. Isso acaba dificultando bastante a permanência de alguns alunos que têm outra realidade, moram mais longe da universidade, em outras cidades, assim, ao redor em si, né? Tipo, em São Paulo, ou mais áreas periféricas de São Paulo em si. E aí é basicamente isso, né? E eu acho que você chegou a comentar, acho que o acolhimento é muito importante, assim. Acho que se você estabelece vínculos sociais fortes com outros membros daquele corpo universitário, assim, né, que frequentam a universidade, eu acho que você tem fatores protetivos para continuar naquele ambiente, sabe? Então, se você vai, tipo, para uma universidade, sofre preconceito, tem em todo momento alguém, tipo, massacrando a sua autoestima. Então, basicamente é algo que pode, tipo, levar alguém a desistir da faculdade tipo, levar, tipo, ao trancamento. Basicamente isso, né? E, eu acho que a bolsa de permanência deveria ser maior também, tipo, na minha opinião. Porque, R$ 700 também, tipo, não é um valor tão, tipo, justo, assim. E, tipo, eu tenho aquela opinião que todo mundo que tá na universidade não deveriam precisar trabalhar, tipo, pra, tipo... Eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas
o próprio fato de estar na universidade, tipo, a sociedade deveria nos enxergar como algo que já tá, tipo, uma contribuição social e não ter essa necessidade de você também, tipo, trabalhar 8 horas, tipo, também pegar transporte público e tal, porque é algo que é muito uma realidade dos alunos do noturno, né, que é o que chegam super cansados, trabalham o dia inteiro, assim. Então, basicamente assim, tipo, que a bolsa permanência fosse, tipo, maior, assim, basicamente, e possibilitasse que os alunos não precisassem, tipo, trabalhar para complementar essa renda, tipo, para ter pelo menos o mínimo, assim, para se manter e viver e tal. E conseguir, assim, dedicar, tipo, melhor, tipo, para a universidade, que é algo muito importante também, assim, então... Poder se dedicar integralmente, né? Porque é Aham. bastante puxado, né? Basicamente... sim, sim. Perfeito. E André, você comentou um pouquinho, né, que você tem 4 filhos, né? E eles tiveram a oportunidade, né, de fazer faculdade. Então, como que é também para você ver que, como você comentou, né, que a sua família, né, não teve a oportunidade de chegar na universidade, né, e que eles foram o primeiro a acessar esse espaço. Como que você se sente, né, sabendo que eles conseguiram essas conquistas, né? E que você puder comentar também dos seus outros filhos, você comentou para mim, né, aqui no off, é, que curso que eles fizeram, como que tá sendo esse processo também. Então, é bem gratificante, né? O Leonardo é o mais velho, está com 30 anos. Ele fez engenharia elétrica e fez pós-graduação em segurança do trabalho na Faculdade de Santo André, Fundação, né? O Otávio, ele tem 26 anos, ele fez telecomunicação na Unesp de São João da Boa Vista, agora está fazendo mestrado pela Unesp. Vinícius, ele tem 23 anos, ele fez controle de automação na escola, né, da termomecânica, e agora ele é aluno especial da UFABC, né, ele faz mestrado, né, como aluno especial. E está gostando muito, né? E agora o Lucas, que é o caçula, que está fazendo, né, neurociência aqui na UFABC. Perfeito. Agora a gente vai para o nosso último quadro, que é de indicação cultural. Então eu queria saber de vocês uma indicação de um filme, uma série, um podcast, um livro relacionado com o trabalho doméstico, né? Então, começando por você, Lucas, qual que é a sua indicação? É que o problema é falar uma só, então vamos falar algumas. Então, assim, alguns pensadores que são, tipo, uma boa referência, tipo, para tudo que eu penso e pra formação, tipo, do meu posicionamento político e tal. Eu penso o Clóvis Moura, que é um historiador brasileiro muito importante sobre a historiografia do negro na sociedade brasileira, basicamente. E eu acabei doando um livro da minha coleção, que é o Rebeliões na Senzala. Eu indico para que todos do curso de BCH leiam, tipo, obrigatoriamente. E também eu acho que um pensador muito importante para todo mundo da humanidades, principalmente também psicólogos e agora neurocientistas também, é o Fanon, Francis Fanon, que é um franco-argelino, é um pensador muito importante. Ele foi influenciado basicamente pelo Freud, né, pela psicanálise do Freud. Ele estudou medicina na França, né, e ele foi atuar como psiquiatra na Argélia e basicamente desenvolveu todo um pensamento dele sobre o processo de colonização, de racismo e desse sofrimento daquela pessoa que estava vivendo naquela situação de colonialismo na Argélia. Então, basicamente, um pensador muito importante. Eu acho que as obras mais importantes que eu sei que tem traduzido para o português é o Máscaras Brancas... não, Peles Negras, Máscaras Brancas. E o que eu doei para a biblioteca também é o Condenados da Terra, muito importante também. Que são os 2 textos dele que todo mundo deveria ler também, porque para entender essa questão racial e tudo mais, são livros muito importantes. Agora vamos citar mulheres também, porque é muito importante também ler mulheres negras. E eu acho que é meio que chover no molhado, mas acho que todo mundo deveria ler Angela Davis e Bell Hooks.
E a Lélia Gonzalez também, que é a maior pensadora do feminismo brasileiro, basicamente é a Lélia Gonzalez. E ela vai falar do feminismo afro-latino-americano, que é a principal obra dela. E ela também é muito influenciada pela psicanálise freudiana. Então, para todo mundo da humanidades, para psicólogos, provavelmente neurocientistas também, recomendo que leiam. E para outras pessoas também que não estão na universidade, mas têm a vivência muito influenciada por aquilo que o livro traz, também deveriam ler. Porque são obras muito importantes do nosso pensamento brasileiro e tudo mais, assim. Eu acho que são essas que eu recomendo. Perfeito, ótimas indicações, valorizar, né, a literatura nacional. E você, André, quais que são as suas indicações? Então, o último que eu li foi o Tortarado, do Itamar Vieira, né? Júnior. E eu também li o Cortiço, indicado pela Penha e o Naruti. E agora eu tô lendo os livros da Conceição Evaristo. E eu li Becos das Memórias, que foi muito legal. E eu estava também lendo Canção de Ninar para Adultos. E Olhos d'Água. E eu li também Olhos d'Água. É muito legal. Pode ler que não vai se arrepender. Eu não tinha hábito de ler livro e comecei a ter hábito com a ajuda da professora Penha e do Naruti. Com eles eu aprendi a ler. Mas fala o que você gosta da Conceição Evaristo, a escrevivência. Então, a escrevivência foi o primeiro... Eu recebi lá no curso um texto e aonde ela falava, né, da escravidão, que eles estavam. E aí ela relatava que para ter o sol, quando estava um dia nublado, e tinha um monte de roupa para lavar, ela desenhava um sol com graveto no chão. E aquilo eu recordei que a minha mãe, quando chovia, e a minha mãe era lavadeira, ela quebrava o ovo e colocava a clara, né, em cima do telhado para Santa Clara. E dava certo, saiu o sol. Então, isso veio na minha cabeça. E outras coisas também, né, daquele texto, eu fui resgatando as memórias, né, da minha avó. Minha avó morreu, ela já estava com 80, ia fazer 89 anos, eu convivi bastante com ela. Minha mãe faleceu, ela estava com 70 anos. Mas, assim, eu resgatei a minha memória de infância, lá o que eu escutava elas falando, de quando se juntava, de falar coisa antiga, né? Elas se reuniam, cada um estava numa casa e não tinha forro, e aí cada uma que se conversava num cômodo, e era muito legal. E eu sinto falta disso, e as vivências, né? Só tenho que agradecer, né? Tudo que eu recebi delas, né? E agora aqui também no curso, eu fui bem acolhida. Então, eu fiz um curso por indicação da professora Penha, de estudos latino-americanos. Foi uma semana de estudo pela USP. Também foi bem gratificante. Eu fiquei escutando, né? Foi online. E fiquei sabendo, né? Assim, as histórias. Eles falaram do Chile, da Bolívia, bastante coisa, foi bem legal, bem gratificante. Mais um curso aí para o meu currículo. Então, eu quero agradecer também o professor Acácio, né, por ter nos acolhido, foi muito gratificante. Agradecer também, né, dia da nossa formatura. Ele sempre estava bem empenhado no curso, né, com a gente, no dia da formatura também. Então, só agradecer a Cássio e todos os pessoas envolvidos. Muito obrigada. E eu também queria agradecer a minha mãe, meus avós e todos que me antecederam para eu estar aqui nesse momento. Porque eles também fazem parte da minha história e tudo mais. Muito bonito isso, gente. Foi ótimo conversar com vocês. É um prazer receber vocês aqui. E para o pessoal que está nos assistindo, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau! Antes de finalizar o episódio, chegou a hora do quadro Vozes e Memórias. Escute com a gente os relatos de trabalhadoras domésticas compartilhando suas vivências e histórias. Eu, Laudeci,
Moro em São Bernardo do Campo, tenho 58 anos, sala 203. Falar sobre as mulheres domésticas. Eu participei, gostei muito das brincadeiras, das palestras. Uma coisa que me surpreendeu muito foi, trabalhei muito na roça, né, nunca pensei de estar numa faculdade, nunca pensei de estar a minha netinha, me levando para a faculdade, né, e eu fiquei muito contente, muito orgulhosa. Gostei muito dos professor, das brincadeiras, de conhecer mais gente, né, e aprendi muito com isso também, né. E eu me valorizei mais, né, e gostaria muito de aprender muito mais, né, que nem sobre as mulheres, dos cursos que a professora explicou pra gente, né. Então para mim foi muito importante, né, para quem não teve estudo, então para mim foi um orgulho. Obrigada. Meu nome é Jaqueline dos Santos Alves, participante do curso de doméstica. Tenho 37 anos e um filho de 14 anos. Bom, eu posso dizer com toda clareza e certeza de que esse curso, afetou a minha vida na comunidade de uma forma da qual eu consigo olhar para minha comunidade e ver que a minha comunidade é uma comunidade que sim pode ter acesso ao conhecimento, acesso aos seus direitos, acesso àquilo que é, por lei, direito de todos. Esse curso, ele me ensinou, ele abriu o meu olhar, a minha visão referente ao mundo, referente a tudo. Então me trouxe uma capacidade de interpretação muito grande no sentido dos meus deveres e também os meus direitos. Como trabalhadora doméstica, eu posso dizer que, não ser mais leiga e ter acesso ao conhecimento me faz, não ter medo, me faz não ter receio do que possa vir, porque a partir do momento que esse curso ele entrou na minha vida, ele me deu a capacidade de entender que o acesso à informação, ele é para todos. E sendo para todos, não pode ser negado a mim. Então, esse curso ele me deu uma referência muito grande de mulheres negras, mulheres capazes, eh, mulheres que mulheres que iniciaram suas vidas como domésticas e lutaram por por tudo que elas queriam e por tudo que elas acreditavam. Então eu tenho para mim que esse curso ele me tem me dado uma formação profissional da qual nenhum outro curso me daria. Uma história na minha vida, olha, eu tenho muitas histórias que eu já vivi como doméstica. Trabalhei durante 5 anos na área de doméstica como faxineira em apartamentos e tive muitas experiências. Ao todo foram por volta de 80 apartamentos, dos quais eu limpei. E eu tive experiências boas, tive experiências ruins, tive experiências das quais eu fui testada, eh, por várias vezes eh, pude ver, patroas colocando dinheiro dentro do lixo, para fingir que o dinheiro caiu ali, e para ver se eu pegava. Eh, então, passei por muitas coisas difíceis como doméstica, na área da faxina. Passei situações das quais eu, leiga, no momento, não entendia dos meus direitos, não entendia
da minha capacidade, até mesmo de sair daquela situação. Eu não via eu não via nada que me fizesse sair daquele lugar. E a partir do momento que eu comecei a participar desse curso, minha mãe começou a participar primeiro, eu inscrevi ela. Na primeira fase não consegui participar devido ao fato de eu estar trabalhando e não daria. E aí eu inscrevi a minha mãe e a partir do momento que ela começou a participar desse curso, ela abriu a visão dela para estudar, abriu a visão dela para entender que ela poderia, eh, seria capaz de terminar os estudos dela. E então, ela vem estudado até hoje. Eu, esse ano, participo do Enem e acredito que hoje a minha força e a minha capacidade de interpretar o mundo e os meus direitos vem de fato desse curso, porque eu tomei coragem, passei a ser muito mais viva, no sentido de acreditar em mim, tudo a partir desse curso. Então, assim, eu sou extremamente grata aos professores, extremamente grata ao cuidado de vocês através desse curso e creio que esse curso ele vai crescer muito, ele vai ter muitas outras fases e muitas mulheres participantes desse curso, assim como eu, serão testemunhas, de crescimento, de profissionalismo, de graduação posterior e e de mudança. E todas nós seremos testemunhos vivos de que a gente pode e a gente tem aprendido muito a partir desse curso. Eu sou trabalhadora doméstica, eu trabalho como doméstica há 11 anos. Quando eu optei por trabalhar nessa profissão, eu não imaginava que eu fosse um dia trabalhar como diarista. Eu não tive estudo porque eu não tive, assim, o empurrão da minha mãe, sabe, do meu pai, vai estudar, filha, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Contrário que eu faço hoje com os meus filhos, que eu incentivo muito e agora eu incentivo muito mais mesmo, porque é isso que eu estou aprendendo, que quem corre, quem luta, quem busca, tem muito mais chance de alcançar coisas novas, sabe? Igual eu falei, o dia que eu coloquei primeira vez o pé aí na UFABC, eu nunca tinha entrado. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu pudesse entrar numa faculdade. Quem dirá uma faculdade pública, que eu nem sabia que era isso. E hoje em dia eu falo para os meus filhos, eu falo, gente, o maior sonho da mãe é vocês poder entrar ali também, sabe, estudar. Então, coisas que eu já incentivava, hoje eu incentivo muito mais. Por quê? Porque eu tenho todo esse, assim, essa coisa em volta, essa coisa por trás, sabe? De querer ir para frente, igual no sábado passado. Gente, o que o Rodrigo falou na nossa turma, que a mãe dele, a empregada doméstica, sabe, que a batalha dele ter estudado, dele tá onde ele tá hoje, e eu sei no que ele ainda vai conquistar na vida dele, isso para mim não tem preço, sabe, o Rodriguinho, nossa, um amor de pessoa. Eu não, assim, igual eu falo, eu tô suspeita de falar, porque eu tô no auge, eu tô, assim, amando tudo que tem aí. Então, eu não consigo nem explicar. De verdade, tudo que para mim está sendo tudo muito surreal. Tudo que eu tô aprendendo, assim, tudo que eu tô vendo de espelhos na minha frente. Então, é extraordinário tudo. Igual eu estava falando, que eu trabalho como empregada doméstica há 11 anos. A maioria das casas que eu trabalho desde lá de trás. Eu sempre tive, assim, trabalhei muitos anos no mesmo lugar. Igual, antigamente, eu trabalhei, meu primeiro emprego foi na Padaria Brasileiras, eu trabalhei 9 anos lá.
Depois eu saí de lá, porque eu tinha o sonho de ser mãe. Daí lá, como eu trabalhava de sábado e domingo, e eu não tinha, assim, uma rede de apoio que me ajudasse para trabalhar conforme eu fosse trabalhar no final de semana. Daí eu que ajudasse eu a cuidar dos meus filhos, do meu filho, isso, aquilo. Daí eu arrumei um serviço que era de segunda a sábado, de sábado saía 1 hora. Só que eu tive que acabar saindo desse serviço porque eu tive com o pai, que é dos meus filhos, do Wesley e do Natan, a gente acabou não dando certo, e ele foi uma pessoa muito ruim na minha vida, sabe? Assim, no trajeto inteiro, mas depois que eu tive meus meninos, ele se tornou uma pessoa muito pior. Daí eu trabalhava nessa loja, daí eu fui obrigada a sair de lá, porque ele sofreu uma agressão da parte dele, isso daí ficou para trás. Tive essa agressão da parte dele, e eu não quis mais trabalhar aonde ele pudesse me encontrar. Tipo assim, eu não posso trabalhar naquela padaria, porque lá ele vai descobrir onde eu trabalho. Eu não posso trabalhar naquela loja de roupa, porque ele vai saber onde eu trabalho. Então, eu optei por quê? Por trabalhar de faxina, empregada doméstica, porque eu sei que lá, eu trabalhando cada dia em um lugar, para ele ia dificultar até ele poder me encontrar. Só que eu fazendo isso, trabalhando de empregada doméstica, assim, para mim não ficar sem uma renda, já que eu tinha meus filhos para criar, para mim não ficar sem essa renda, eu optei em trabalhar assim, para não ficar sem dinheiro e não ter livre acesso para ele me encontrar em qualquer comércio, isso, aquilo. Só que eu me encontrei trabalhando como empregada doméstica. Eu já tive problemas assim com patrões. Problema que eu falo o quê? De desfeita, que nem todo mundo consegue enxergar um empregado doméstico, uma funcionária doméstica. Não falo que é da casa, porque não é isso que eu quero. Eu não quero ser da família, igual isso que eu aprendi no curso. Também, eu não sou da sua família. Eu tenho a minha família, você tem a sua. Só que eu exijo respeito do mesmo jeito que eu respeito você. E eu já tive coisas que não fui respeitada na minha profissão. Eu já tive desfeitas, eu já cheguei a contar um episódio de uma margarina com uma patroa deixou eu comer o pão seco, porque ela não queria me dar margarina, mas eu tenho, assim, muitas histórias para contar de tudo que eu já passei em casa de família. Mas, hoje em dia, eu já me imponho a respeito disso, porque eu sei do meu valor, porque eu faço na casa dos meus patrão, eu já fazia, agora, então, eu faço melhor ainda, melhor do que eu faço na minha casa, porque lá eu tô sendo paga para fazer, entendeu? Então, eu faço hoje em dia melhor do que eu faço para mim, porque para mim eu posso hoje. Hoje eu não quero limpar uma janela na minha casa, deixo para amanhã ou para semana que vem na casa do meu patrão, não. Eu vou dar o meu melhor fazendo aquela limpeza naquela janela. O banheiro, posso lavar o banheiro da melhor forma. Inclusive, hoje em dia, com mais cuidados, que a gente teve a aula com o Pedro, com o Tiago, no laboratório, que para mim, assim, ó, foi incrível também. Igual eu falei, tudo que eu passei, tudo que eu passo aí tá incrível. Mas assim, hoje eu vejo tudo com outros olhos, com outras perspectivas de vida. Eu sei que eu posso arrumar casas de família, depois que acabar o curso, aquilo, melhor, porque hoje em dia eu consigo enxergar o meu potencial. Que eu não sou só aquela empregada que tá lá para lavar, para passar, para cozinhar e não poder pegar uma folha de alface se eu sentir vontade para comer. Eu também tenho que valorizar o meu trabalho, porque é igual eu falei, eu dou o melhor de mim. Então, esse curso para mim está sendo, assim, incrivelmente incrível. Eu não tenho palavras para agradecer. Eu até me emociono de falar. É muito incrível, gente. Vocês têm que dar continuidade. É uma coisa, assim, fora do comum. O valor que a gente começa a se enxergar. O quanto é maravilhoso, eu não tenho palavras para descrever. Para mim tá tudo, a Patrícia, o acolhimento, o café da manhã, os meus amigos de turma, meu professor amado, igual eu falei que eu sou apaixonada, o Rodriguinho, gente do céu, o primeiro dia que eu vi o Rodrigo, eu pergunto,
Lá embaixo, quando foi para direcionar para a sala, que ele pegou e falou assim, ele perguntou, ele tinha feito a entrevista com a minha irmã, daí ele pegou e falou assim, eu lembro do seu sobrenome, Slavov, daí ele pegou e falou assim, e a gente está na mesma sala? Ah, Slavov, nossa, 2 Slavov na mesma sala. Daí, sabe, ele torceu para a gente estar junto, fez o diferencial. Então, isso para mim é incrível. Eu não tenho palavras para agradecer. É uma coisa assim que no fundo do meu coração vai ficar gravado na minha vida, na vida dos meus filhos, porque eu conto tudo para eles. E na vida da minha família. Então, eu só tenho a agradecer. Oi, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo, das aulas de Química. Você já pensou em fazer uma faculdade, entrar na universidade, assim que nem a UFABC? Então, a principal forma de entrada na UFABC é pelo Enem. E para fazer o Enem, às vezes, é meio complicado, né? Então, para isso, existem algumas possibilidades, como, por exemplo, a Escola Preparatória da UFABC. A Escola Preparatória da UFABC é um cursinho pré-universitário que ajuda a preparar todo mundo que quiser entrar na universidade pública gratuita de qualidade, como a UFABC. Né? As aulas da Escola Preparatória ocorrem dentro da UFABC, tanto em Santo André quanto em São Bernardo do Campo, só que elas ocorrem a semana inteira, né? De segunda a sexta. Tem aulas no período da tarde, tanto em Santo André quanto em São Bernardo do Campo, e aulas à noite, mas daí é só em Santo André. Para participar da escola preparatória, não é muito difícil. É só se inscrever no processo seletivo, né, que ocorre no início de cada ano. Então, ali em janeiro, a gente começa a divulgar e faz as inscrições, e depois você participa de uma prova, que é mais uma prova para a gente fazer um levantamento e ver como é que estão as pessoas, né, para começar as aulas em abril. E aí as nossas aulas vão de abril, do início de abril, até a semana anterior à aplicação do Enem. Tá? Então, se você tiver interesse em entrar para a faculdade, ou de repente para fazer um concurso também, segue a gente no Instagram, né, @EPUFABC, que aí você vai acompanhar todas as novidades, podendo entrar na Escola Preparatória da UFABC. Tá? Beleza, gente? Um abração. Olá, meu nome é Pedro Amaral Araújo e eu sou o atual coordenador do curso de matemática do PET. Mas o que é o PET? O PET é o Programa de Extensão e Tutoria da UFABC, que tem como objetivo incentivar alunos e estudantes universitários a levarem ciência e tecnologia para fora da universidade. Algumas das atividades que nós realizamos são os cursos de revisão de matemática e redação para o Enem, além das aulas gratuitas de inglês a partir do nosso programa chamado Sharing. Qualquer um pode se inscrever e participar desses cursos de forma gratuita. Mais informações podem ser obtidas a partir da nossa página no Instagram ou do nosso site. E se você também quiser participar desse quadro, é simples. Compartilhe sua história em texto ou em áudio e envie para o e-mail comunicacão.domesticas@ufabc.edu.br. O que você viveu merece ser contado. As opiniões expressas neste episódio são de responsabilidade dos convidados e não refletem necessariamente a posição das organizações envolvidas. O podcast Domésticas conta com roteiro, apresentação e edição de áudio de Ingrid Godoy, e com apoio técnico e revisão de Lucilene, Ana Cristina, Acácio e Luísa. Obrigada por nos ouvir. A luta continua e as vozes do trabalho doméstico seguem ecoando. Até a próxima!